Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação na linguagem C. Hoje nós vamos aprender a utilizar a condicional if. Esse é o nosso código de exemplo. Vou apresentar para vocês linha a linha. Primeiro, como nós já vimos em aula anteriormente, essa é a nossa linha de comentário. Normalmente a gente coloca aqui no início o que o programa vai fazer. Aqui eu só coloquei o que é a linha de baixo, que é a nossa biblioteca include. Include stdio, relembrando, a gente utiliza para entrada e saída de dados, ou seja, input, output. Nosso programa, basicamente, ele vai ler do usuário qual que é o salário que ele recebe atualmente e qual que é o salário mínimo atualmente, além do ano em que a gente está. Nós vamos querer saber se nesse ano atual o usuário ganha mais do que o salário mínimo. Primeiro, uma variável do tipo inteiro, que é o nosso ano. O usuário vai digitar qual ano nós estamos. Float, por que float? Nós estamos trabalhando com números que podem conter vírgulas. Ou seja, nós vamos precisar de casa decimal, já que nós estamos falando de moeda, de dinheiro. Printf, mostra uma mensagem para o usuário. Pede para ele, digite o ano atual. Por que está entre aspas? Porque é uma frase que quem está falando não é o próprio programa em si, mas o programador. O programador está pedindo para o usuário digitar o ano atual. E está dando a instrução printf para escrever essa frase, essa instrução na tela. Scanf. Scanf nós vamos ler agora o ano, ou seja, a gente deu uma instrução para o usuário para ele digitar qual que é o ano atual, só que a gente precisa colocar o cursor para piscar, ou seja, para o usuário conseguir digitar e entrar esse valor. Esse valor que o usuário digitar vai para a variável ano, que a gente já declarou aqui em cima. %d, por quê? Porque é uma variável do tipo inteiro. Então, sempre que a gente for ler do teclado um valor, vai ser o quê? Porcento, o tipo da variável, no caso, se for um inteiro, vai ser %d ou %i, e comercial, que vai fazer referência à memória, para qual variável? Para a variável que a gente já declarou. Novamente, printf, digite o seu salário atual, ou seja, quanto que é que o usuário ganha atualmente. Vai aparecer essa mensagem na tela e posteriormente nós vamos dar o comando scanf. Para quê? Para ler esse valor do usuário. Lembrando que agora nós estamos usando o %f. %f justamente porque a variável salário, tá vendo? Salário que nós estamos lendo é do tipo float. Então nós vamos utilizar %f. Novamente, e comercial para fazer referência à variável e a variável que a gente quer guardar esse salário atual que o usuário digitou. Novamente agora o printf, solicitando que o usuário digite o valor do salário mínimo. Por quê? Esse vai ser o salário que nós vamos comparar se o usuário ganha mais ou menos que o mínimo. Então aqui, o usuário vai entrar com o valor do salário mínimo. Novamente, nós vamos utilizar o scanf para guardar o que o usuário digitar, %f por ser um float, e comercial fazendo referência para onde nós vamos armazenar esse valor, que é a variável que chama mínimo. Ok. O usuário informou o ano, o salário que ele ganha e atualmente quanto é o mínimo. Agora sim a nossa instrução if. O que o if vai mostrar para a gente? O if a gente utiliza para comparação. O salário que a pessoa digitou que ela ganha é maior do que o mínimo, ou seja, o salário mínimo que ela informou aqui. Então, para isso, a gente utiliza a condicional if, que é o mesmo que em português significa se. Se o salário for maior do que o mínimo, ou seja, se o salário que a pessoa digitou que ela ganha é maior do que o salário mínimo que ela informou, se essa condição for verdadeira, nós vamos entrar aqui dentro do if. Lembrando que o if tem uma chave de abertura e de fechamento, ou seja, o código que está aqui dentro vai ser executado somente se essa condição for verdadeira. Nisso, então, ele vai escrever na tela em a variável %d
está fazendo referência ao ano, que é o inteiro. Em 2015, por exemplo, eu ganho mais que o salário mínimo. Vamos rodar esse sistema para ver? Já está salvo. Compilar e rodar. Digite o ano atual. Nós vamos estar em 2020. Digite o salário atual. Quanto que eu ganho atualmente? Ganho R$ 2.000. Quanto que é o salário mínimo em 2020? Vai ser 1.200. Beleza. Em 2020, eu ganho mais que o salário mínimo. Ou seja, eu falei que eu ganho 2.000 e que o mínimo é 1.200. 2.000 é maior do que 1.200? É. Então ele vai entrar nessa condição. Ou seja, vai entrar no nosso if. Novamente. Exemplo. Em 2015, o salário mínimo. O salário atual. Vamos colocar que agora que eu ganho 600 e que o salário mínimo seja 700. Não apareceu mensagem nenhuma. Por quê? 600 não é maior do que o 700. Então não escreveu nada. 600 é maior do que 800? Não, não é. Então, dessa chave, ele vem para essa. Ou seja, ele não fez nada. Esse é o if simples. Se você quer que execute uma função somente se for verdade, a gente vai colocar aqui. Mas e se eu quiser colocar uma outra condição falando que eu não ganho mais do que isso? Já está logo abaixo aqui, ó. Eu deixei comentado. Olha que bacana. Esse é o nosso trecho de comentário em bloco. O que a gente já tinha visto anteriormente era que para comentar linha a linha, a gente coloca barra barra. Aqui eu estou colocando barra, asterisco, e quando eu quero terminar o comentário, eu fecho ele colocando asterisco barra. Todas as linhas que eu inseri aqui no meio fazem parte do comentário, tá vendo? Mas voltando ao nosso exemplo if else aí. Porque agora, qual que é a diferença? Se o meu salário for maior do que o mínimo, vai escrever essa mensagem. Se não, esse else representa o se não. Ou seja, não foi verdade a primeira, eu vou escrever a segunda. Isso quer dizer o quê? Salário 600 é maior do que o mínimo 700? Não, não é. Então ele não vai entrar aqui nesse trecho do if porque não foi verdadeiro, ele vai pular direto para o false. O false é quem? Justamente o else. Em o ano que eu digitar, eu ganho um salário mínimo ou menos. Vamos ver isso daí? Salvando novamente e executando. Em 2015, eu ganho 700 e o salário mínimo, eu vou informar que seja 750. Em 2015, eu ganho um salário mínimo ou menos. Por que um salário mínimo ou menos? Se a gente colocar que o salário é 700 e o mínimo seja 700, nossa comparação vai ficar 700 é maior do que 700? Não, não é. Eles são iguais os valores. Então ele não vai entrar, porque a resposta não foi verdadeiro, foi falso. Vai entrar no else e no else ele vai mostrar: opa, em 2015 eu ganho um salário mínimo ou menos. Então qualquer valor igual ou menor do que o salário mínimo, ele vai entrar nessa condição. Posteriormente, um system pause, que é para dar o tempo da gente olhar na tela o que foi feito. E o return zero, que é justamente o return da nossa função aqui em cima, do nosso main. Esse é o nosso exemplo de condicional simples e posteriormente com o else. Ok? Espero que tenha gostado. Curta a nossa página no facebook.com/programação e acompanhe nosso canal. Em breve, outras linguagens e continuação da nosso material em C. Obrigado e bons estudos.